Oi, amores! Oi, linduchas! Oi, linduchos! Hoje eu tô aqui pra responder a pergunta que não quer calar. Thay, afinal de contas, você está ou não está grávida? Oi, amores! Oi, linduchas! Hoje é dia 20, tá? 20 de março. Eu não sei quando isso vai ao ar, eu não sei como é que vai ser. Como desde o ano passado, desde o mês de novembro, eu comentei com vocês que eu já tava tentando engravidar, eu suspendi o uso do anticoncepcional. Eu pensei, eu vou fazer um exame de sangue pra ver se eu tô grávida também, né? Não custa. Eu já tô aqui no laboratório, já tô aqui pra fazer outros exames, vou aproveitar. Até porque eu acho que se eu tiver grávida, eu não posso fazer raio-x. Se tiver, eu tenho que informar o pessoal lá pra ver como é que a gente vai fazer. Então foi isso, tá? Eu acabei de pegar esse exame. Ele está aqui fechado, lacrado. Eu ainda não abri, porque eu prefiro abrir junto com vocês. Já que toda a gente tá sempre junto, né? Então eu falei, eu vou abrir junto com as meninas. E tá aqui, vamos abrir. Ó, tá lacrado e eu vou deslacrar junto. Ai, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tá aqui, beta, HCG qualitativo, reagente. Já tá batendo? Ai, que legal. Diante das gravações, né, que eu fiz há algum tempo pra vocês e que acabei de colocar no ar, não tem mais nem o que dizer, né? Sim, eu estou oficialmente grávida, gravidíssima. Como algumas pessoas já sabiam, né? Acho que até a maioria aqui na minha cidade mesmo que eu saiba 100%. Agora realmente eu tô aqui confirmando pra vocês em vídeo. E assim, meninas, eu planejei, na verdade, compartilhar essa alegria que é muito grande, é algo assim fantástico que tá acontecendo na minha vida, né? Ser mãe pela segunda vez é uma dádiva incrível assim que Deus tá me dando. É algo assim, é um milagre, né? É um milagre da vida acontecendo. E eu queria muito ter compartilhado isso com vocês há algum tempo atrás. Na verdade, eu planejei compartilhar isso com vocês no final do mês de abril. Mais tardar, assim, início de maio. Só pra constar, eu fiz 3 meses, assim, certinho, no dia 12 de maio. Eu pretendia contar pra vocês até antes de completar os 3 meses, porque eu não aguento, eu não resisto. Quem me acompanha sabe que eu sou daquelas que fico louca com uma novidade. E provavelmente eu não suportaria segurar isso por muito tempo. E o plano era realmente esse, sabe? Compartilhar toda essa alegria, essa felicidade com vocês, pessoas que fazem parte da minha vida já há algum tempo, no final do mês de abril. E eu tenho provas disso, tá? Eu gravei um vídeo com meu amor de mais de 8 minutos, compartilhando isso com vocês, nós dois juntos. A gente tava em uma viagem de feriadão e aí a gente aproveitou para gravar esse vídeo. Foi ali no final do mês de abril mesmo, no período que eu queria lançar o vídeo. A gente gravou e eu vou colocar um trecho desse vídeo aqui pra vocês agora. Meninas, é oficial, a família Valber vai aumentar, né, amor? Isso. Bem, vamos começar a contar pra vocês como tudo começou. Vocês já viram aí alguns trechinhos de coisas que eu gravei, mas teve muita coisa que eu fui esquecendo de gravar pelo calor do momento mesmo, pela emoção, pela euforia. Vamos começar falando pra elas como foi que tudo isso começou, quando foi que a gente teve essa ideia de começar a aumentar a família. Mas no dia 12 de maio eu completo 3 meses de gravidez e a gente tá muito feliz, porque deu tudo muito certo, assim, rápido, né? Sei lá, eu achei que eu ia demorar um ano tentando, porque a gravidez da Luna foi assim, a gente passou quase 12 meses pra conseguir. Então é uma felicidade muito grande, né, em ter mais um filho ou uma filha, né? A gente não sabe. Que vem, é bem-vindo, o importante é vir com saúde, né? Pronto, tem aí a prova de que realmente não era algo planejado, premeditado da minha parte, deixar pra compartilhar isso com vocês tanto tempo depois, sabe? E agora eu tô quase fazendo 4 meses. Eu queria ter contado tudo isso muito antes, eu queria ter vivenciado um pouco do primeiro trimestre da gravidez com as pessoas que eu tanto amo, compartilhar tudo da minha vida. Sempre foi assim, né? Desde o começo a gente tem essa relação, assim, muito íntima aqui no canal. Eu compartilho muito mais do que às vezes eu acho que deveria, mas essa sou eu.
E por que que eu não fiz isso, né? Por que que eu não contei? Por que que eu me calei? Por que que no mês de maio, principalmente, eu fiquei diferente? Eu fiquei um pouco retraída. Muitas de vocês notaram nas minhas redes sociais que a Thaís já não era mais a mesma, as fotos não eram mais tão constantes, a presença no story também não era mais a mesma. E eu vou colocar aqui no vídeo e vou ler com vocês algumas coisas que me fizeram, na verdade, voltar pra trás, sabe? Que me fizeram pensar assim, será? Será mesmo que eu devo compartilhar algo tão mágico, algo tão lindo, algo tão puro com essas pessoas? Em meio a tudo isso de bom que eu tava vivendo, que era a minha gravidez, a descoberta de uma nova gestação, finalmente eu ia conseguir aumentar a minha família e, assim como a Luna sempre pediu, dar uma irmãzinha ou um irmãozinho pra ela. Em meio a toda essa alegria, algumas coisas aconteceram, né? Quem me acompanha e me assiste sabe que o mês de abril foi um mês bem turbulento aqui no canal por conta de um Veda que, entre aspas, não deu certo, faltaram acho que 8 a 7 vídeos. Eu fui bombardeada de todas as formas. E naquele momento ali, eu já estava grávida, né? O mês de abril, que foi o mês que eu fiz Veda, como vocês podem constatar através de algumas filmagens e do período de gestação que eu estou, no mês de abril eu já estava grávida. Só que eu sou aquele tipo de pessoa, gente, desde muito nova eu sou assim, que eu prefiro sempre tentar, sabe? Eu acho que vale muito mais a pena você tentar do que você ficar com medo e deixar de tentar. Porque se der errado, pelo menos você tentou, pelo menos você fez a sua parte. Sempre foi assim comigo, tá? Quando eu me casei aos 16 anos, eu resolvi me casar, a maioria das pessoas disseram pra mim, você é louca, não tem condições nenhuma de dar certo, você só conhece esse rapaz há 9 meses. E eu pensei, gente, aos 16 anos eu tive essa atitude, eu preciso tentar, sabe? Eu só vou saber se deu certo se eu tentar. E foi por eu tentar e me arriscar a casar com alguém que eu quase não conhecia, com alguém que eu estava vivenciando um relacionamento há 9 meses, hoje eu tô há 13 anos casada. Então assim, e se eu não tivesse tentado? Então a minha postura sempre foi essa, mesmo diante de um monte de coisa que eu tava vivendo, inclusive a gravidez, eu pensei, gravidez não é doença, eu vou encarar esse Veda sim. E foi o que eu fiz, né? Por N motivos eu não consegui, mas eu vou dizer bem a verdade pra vocês, o motivo real agora dos 8 vídeos não terem ido ao ar foi que um dos sintomas dessa minha gravidez, gente, é que eu senti muita fraqueza. As primeiras semanas de gravidez e o primeiro trimestre foi terrível. Eu cheguei a pensar que eu tava com anemia, porque eu senti uma fraqueza tão absurda que vocês não têm noção. Teve um dia mesmo que eu fui levar minha filha pra escola e aí eu só voltei, que eu deixei ela lá na escola, voltei, eu entrei em casa e eu me derramei no sofá, assim, eu caí no sofá e eu dormi a tarde inteira. Vocês não têm noção, eu dormi a tarde inteira. E olha que eu sou uma pessoa que sempre odiou dormir de tarde. Para mim, na minha concepção, dormir de tarde é perda de vida. É como se eu estivesse deixando de viver. Então eu sempre tive essa postura diante do dormir, sabe? Eu nunca gostei muito de dormir, porque eu acho que o tempo que eu passo dormindo eu poderia estar vivendo. Então eu nunca dormi de tarde, nunca nem tive sono, nunca nem consegui e nem tentei. E esse dia eu dormi a tarde inteira e eu acordei umas 5 horas da tarde, quase no horário de buscar minha filha novamente pra escola, e eu ainda tava cansada. Isso tudo durante o mês de abril, né? O mês em que eu estava de Veda. Eu cheguei a suspeitar que eu tava com anemia, a gente fez uma bateria de exame, não descobriu nada. A médica concluiu que era realmente sintomas da gravidez, as alterações hormonais que deixam uma mulher assim. Então eu vivenciei tudo isso durante o mês de abril, mas tentando me equilibrar na corda bamba ali, tentando fazer com que tudo desse certo, porque eu amo muito o meu trabalho, sabe? Eu realmente optei em ser blogueira e youtuber por amor, tá? Porque eu já tinha uma profissão. A maioria das pessoas aqui sabem que eu sou professora, sou geógrafa de formação. Eu dava aula de geografia e eu já tinha uma profissão formada antes mesmo de tudo isso. Então eu abandonei tudo pra
entrar de cabeça no que eu amo fazer, que é estar aqui com vocês. E aí, quando finalizou o mês de abril e que finalmente eu queria dar essa notícia da gravidez para vocês, e eu jamais imaginava que eu seria julgada da maneira que eu fui por conta dessa falha com o Veda, eu jamais imaginava. Então eu pensei, pronto, agora eu vou dar a notícia para as meninas. Primeiro eu vou me desculpar pelo Veda que não funcionou e depois eu vou colocar essa notícia linda no ar e eu sei que elas vão amar. Mas aí, quando eu tava no meio desse lance, sabe, de editar o vídeo, de colocar essa notícia no ar, eu tive que ler alguns comentários, gente, que eu acho que ninguém merece ler, sabe? Eu vou colocar na tela pra vocês, claro, eu vou resguardar a imagem das pessoas e o nome, apesar de que essas pessoas pouco se preocupam, né, com a minha imagem, com o que elas estão fazendo comigo diante das redes sociais inteiras, diante de todas as pessoas que me acompanham, inclusive parceiros em empresa. Essas pessoas pouco se importam, mas aqui eu vou me importar e eu vou respeitar essas pessoas. Essa aqui colocou assim: amam julgar? Ah, Thaís, pelo amor, né? Por que não se planejou antes? O YouTube é o seu trabalho. Não tem essa de tentar, mas a questão é que você simplesmente sumia e depois aparecia como se estivesse tudo certo. Sou sua seguidora há tempos, mas você tá decepcionando, hein? Mais uma. Muitas blogueiras bem mais atarefadas que você deram conta. Um exemplo disso é a Nina. Esteve doente, foi viajar, tem tempo para visitar a mãe, almoçar na casa da sogra, gravar conteúdo para outro canal dela, dar conta do casamento, da loja e ir em eventos. Se você não deu conta, é porque não está pronta para ser blogueira. Planejamento em primeiro lugar. A mulher é irresponsável, ignorante e ainda fica de ironia chamando as pessoas que a criticam de perfeitas, que gostam de mimimi. Aí fica nessa de good vibes, que a vida é curta, mas nem ela mesma pratica porque não pode ver a crítica que dá piti, igual uma criança de 5 anos. Manque-se, desce do salto que você não é lá essa blogueira de sucesso, que você acha não, viu, queridinha? Ainda tá no começo e já quer pagar de famosinha revoltada. Chá de semancol diariamente é bom e, se necessário, 2 vezes ao dia. Ninguém é perfeito, a diferença é que tem gente responsável, compromissada e existe você. Meninas, eu não vou continuar lendo, tá? Esses 3, assim, exemplificam um pouquinho de tudo que eu tive que ler. Eu tive que ser chamada de irresponsável, descompromissada, preguiçosa. Tiveram outros nomes piores que eu não quero estar comentando aqui porque eu prefiro esquecer. Mas eu fui chamada de coisas, assim, terríveis. Eu fui julgada de uma maneira dura, sabe? Eu fui colocada em frente a uma parede, assim, e as pessoas jogaram pedra em mim por algo que eu não compreendia, sabe? Eu admiti que eu errei, tá? Eu vim aqui, me expliquei, coloquei a minha cara a tapa, mas mesmo assim eu fui julgada de uma maneira muito cruel. E a todo momento eu não tava com preguiça, eu não tava sem compromisso, eu não era irresponsável. Eu estava passando pelo meu primeiro trimestre de gravidez. Era muito mais fácil eu aparecer aqui pra vocês e fazer uma coisa meio que estática, um sorriso forçado e dar a notícia depois desse tempo todo: meninas, eu estou grávida, e fingir que nada aconteceu. Mas essa não sou eu, sabe? Eu precisava vir e fazer esse vídeo e explicar pra vocês por que eu precisei desse tempo, sabe? Eu demorei, inclusive, a conseguir fazer esse vídeo, porque eu senti que se eu viesse fazer esse vídeo antes, não tinha condições, não ia sair palavras da minha boca, porque eu ia chorar o vídeo inteiro. Vocês não fazem ideia do quanto eu fiquei machucada, sabe? Do quanto eu fiquei triste, muito triste. Eu desabafei com muitas pessoas, inclusive eu desabafei com uma das minhas colegas desse meio, né, de youtuber, blogueira. Eu falei com ela: poxa, mas por que fazem isso comigo? Por que me julgam de maneira tão negativa? Por que me julgam de maneira tão drástica, tão intensa? E sabe o que foi que ela virou pra mim e falou? Ela disse: amiga, é por isso que eu falo de cabelo. É por isso que nos meus vídeos o foco é fazer resenha de produto. Porque resenha de produto, o máximo que eu vou ouvir de crítica é: seu cabelo tá sem brilho, eu não gostei do resultado desse produto no seu cabelo. Enquanto eu falo de produto e ponto, e o meu canal cresce e eu não recebo crítica e dislike nenhum, você expõe a sua vida, a sua casa, o seu marido
a tudo isso e pra quê? Pra passar o que você tá passando agora. E aí, gente, eu não quero chorar, sabe? Eu não quero chorar porque se eu começar a chorar, eu perco o fio da meada e eu perco o foco do vídeo que eu tanto planejei em fazer pra vocês. E aí eu desmoronei porque eu me coloquei como culpada na situação, sabe? Eu me coloquei como a responsável por tudo aquilo que estava acontecendo comigo, sabe? Por isso que eu fiquei um tempo exclusa, por isso que eu fiquei um tempo sem aparecer, porque começou a acontecer uma confusão mental na minha cabeça. Eu comecei a me perguntar, poxa, realmente, pra que eu faço esses vlogs, sabe? Pra que eu pego essa câmera e fico mostrando meu quarto, a minha casa, a minha família? Pra quê? Pra dar essa abertura pras pessoas se sentirem no direito de me julgar como se fossem deuses, como se fossem juízes, pra elas se sentirem no direito de dizer o que tá certo, o que tá errado na minha vida, o que eu devo ou não devo mudar? Pra isso. E aí veio a questão, e agora como é que eu faço pra dar continuidade ao meu trabalho se eu só sei ser assim, sabe? Se essa sou eu, se pra mim só funciona se vocês estiverem 100% comigo no meu dia a dia, na minha vida, na Thaís de manhã, acordando com o marido, com a filha, levando pra escola. Começou a ficar tudo confuso, porque eu pensei, como eu vou conseguir continuar o meu trabalho se eu não sei fazer só isso? Gente, desculpa, mas assim, eu não consigo ligar a câmera pra vocês e fazer só vídeo falando de cabelo. Eu não consigo, essa não sou eu, sabe? A Thaís que vocês conhecem e acompanha aqui no YouTube é essa mesmo, sabe? Que gosta de chorar quando ela sente vontade, que gosta de sorrir quando ela sente vontade, sabe? Que gosta de vir aqui compartilhar com vocês os meus erros, os meus acertos, os meus defeitos, as minhas qualidades. Eu gosto de ser assim, real. Eu não consigo ser um boneco de cera que vem aqui pra frente dessa câmera pra fazer de conta, sabe? Eu não consigo. Eu não tô dizendo que as blogueiras que fazem review de produtos, de maquiagem, de cabelo, elas não são profissionais, pelo contrário, elas são muito profissionais. Elas são um exemplo a ser seguido pra mim, porque eu queria conseguir não misturar tudo, sabe? Mas eu não consigo, porque tudo começou, pra quem não me conhece, por conta da minha solidão, tá? Esse canal ele só existe porque na minha primeira gestação eu quase tive depressão pós-parto. Então o Território Rosa, ele veio na tentativa de fazer amizade, tá? De compartilhar com vocês a minha vida normal, tá? De pessoa normal, de mulher que erra, que acerta, de uma mulher que não é modelo, tá? Que não é um exemplo a ser seguido por ninguém, ela é real. Foi assim que surgiu o Território Rosa, a fim de ter amigas. Então, eu não consigo, sabe? Essa sou eu não sou o tipo de blogueira que consegue vir aqui na câmera só pra falar de um review de batom. Eu queria, como eu queria, gente, era muito mais fácil pra mim. Era muito mais fácil pra mim chegar aqui e passar pra vocês só dicas de beleza, desligar a câmera e pronto. Isso evitaria metade das coisas que eu passei durante esses últimos tempos aqui com o canal, sabe? Porque não daria direito a um monte de gente que agora, com a internet, ganhou tanta coragem de se transformar em semideuses, em julgar a minha vida, em ter esse direito que eles acham que tem de dizer o que tá certo e o que tá errado. E aí a desculpa é, mas você é uma pessoa pública. Sim, eu sou uma pessoa pública, mas isso não dá direito às pessoas de fazer o que elas fazem, tá? De me humilharem nas redes sociais, de me julgarem, de escreverem coisas absurdas sobre o meu respeito sem me conhecer, chamar de irresponsável, de preguiçosa. Vocês não estão comigo 24 horas. Vocês não sabem quem é a Thaís de verdade, sabe? E desse jeito é difícil saber, porque a gente acaba se fechando com tudo isso, gente. Com toda essa maldade, tá? Com todo esse ódio que eu venho percebendo que
vem aparecendo nos últimos anos aqui no YouTube, a gente vai se fechando, a gente vai se endurecendo, a gente vai se protegendo. Essa é a palavra. Aí vem muita gente falar: ah, mas os seus vlogs eles não estão mais iguais, eles estão diferentes. Como não mudar? Como? Como não mudar diante de alguns comentários que são completamente desnecessários e são maldosos? Você faz um vlog com a sua filha, sabe? Super divertido, super alegre, super vibe positiva. Aí vem uma pessoa e fala: nossa, a sua filha tava com uma saia que parecia uma velha. Nossa, você quer se vestir bem, quer ser toda blogueirinha, mas você não sabe arrumar a sua filha. Coisas assim, gente, que tipo só servem pra machucar. Não servem pra evoluir ninguém, é só pra machucar. Enfim, então diante de tudo isso, de tantas coisas e pessoas que infelizmente aparecem na vida da gente com o objetivo e com o foco de espalhar maldade, de espalhar o ódio, seja porque ela é frustrada na sua vida pessoal, ou seja porque ela se frustra com a sua conquista, eu preferi me resguardar, sabe? Eu preferi tirar esse tempo pra mim, pra minha gestação, que é uma coisa tão linda, sabe? É uma coisa que eu tô vivendo assim, muito mágica mesmo. E eu vou voltar em um outro vídeo pra falar mais sobre esse lado aí com vocês, com certeza. Mas esse vídeo foi pra dizer assim: as seguidoras de verdade, aquelas que me acompanham e que são muitas, que graças a Deus são a maioria e é por isso que eu ainda estou aqui. Esse vídeo é pra dizer: desculpa meninas, mas eu fui obrigada a me resguardar, sabe? Eu fui obrigada a me retirar um pouquinho disso tudo pra me proteger e proteger a minha gravidez, porque é uma fase que, querendo ou não, a mulher ela fica extremamente sensível. Se eu já sou sensível, pra vocês terem uma noção, na gravidez eu tô 10 vezes pior. Então, a dependendo das coisas que eu tenha que ler, sabe? Eu sei que eu vou chorar 2, 3 dias porque eu tô grávida. E é uma guerra de hormônio, é uma coisa assim oscilando a todo tempo dentro de mim. Por isso que eu quis evitar o máximo possível essa exposição. Tanto pra mim, quanto pra saúde do meu bebê, que eu ainda não sei o que é. Mas logo a gente vai fazer aqui um chá da revelação e vamos descobrir juntas. Mas pedir que vocês compreendam que eu precisei desse tempo, mas que agora eu tô bem, tá? Depois desse tempo todo, reclusa, sem compartilhar muito do que tava acontecendo, apesar de querer demais. Tô fortalecida, eu me sinto forte pra novamente ser aquela pessoa que eu sempre fui, sabe? Que prefere fazer sem pensar nas consequências, sabe? Que prefere mostrar, porque quando a gente mostra com bondade, e quem enxerga a bondade, enxerga através dos olhos de Deus. Eu estou aqui, de volta, gravidinha, e pronta para compartilhar tudo isso com vocês. Eu tenho muitas ideias. O canal não vai virar um canal de gestação, isso eu já vou avisando para vocês, tá? Esse, na verdade, vai ser um tema a mais aqui no nosso canal, no nosso Território Rosa. Vai ser um tema que vai abrilhantar ainda mais aqui tudo. Mas eu espero que vocês estejam felizes, assim como nós estamos. A família Valber tá muito feliz, muito. A Luna tá radiante, o meu amor tá radiante. E de agora em diante eu vou procurar compartilhar tudo, o mínimo de detalhes possíveis com vocês, já que a gente já perdeu bastante tempo aí, né? Por coisas bobas, por pessoas à toa. Então a gente vai recuperar esse tempo perdido. Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau! Come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart. Tell me